é o Dia do Rádio e da Radiodifusão. Para comemorar a data, o Museu da Imagem e do Som está lançando a coleção audiovisual Série Depoimentos e o curta-metragem Rádio Ondas Paranaenses. O primeiro pacote traz 10 DVDs com depoimentos de radialistas e radioatores que marcaram a chamada Era de Ouro do Rádio. Entre os que contaram suas histórias estão os radialistas Renato Mazanic e Paulo Branco, que são os nossos convidados hoje aqui no estúdio do Enfoque. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês no rádio. Os dois começaram como locutores. Sim, eu iniciei com 16 anos, a partir de um acompanhamento do Nicolau Nader, que foi um grande locutor da época da Rádio Morumbi. Eu, como todo pessoal que trabalhava em rádio, vivia apaixonado pelo rádio e eram os chamados corujas, porque passavam noites e noites ouvindo rádio e tal. E naquela época a gente já procurava entender o que acontecia no rádio, né? E nas diversas emissoras de todos os países que eram possíveis serem ouvidas aqui, e montávamos já um sentido crítico do rádio. E você, Paulo, como é que começou? Eu comecei em 1951, 52, também fiz o primeiro teste nessa oportunidade, na Rádio Cultura de Erechim. Trabalhei em várias emissoras do interior do estado, do Rio Grande do Sul, até chegar à Rádio Gaúcha, que era a meca do rádio do Rio Grande do Sul. Aí, em 64, vim para Curitiba. Ingressei na Rádio Independência, que era a 9ª emissora, recentemente inaugurada, e fiquei muitos anos lá no rádio comercial, até que passei para o rádio que eu chamo rádio estatal, né? Fui trabalhar na rádio educativa e tive a honra de coordenar e produzir tudo de uma das maiores redes de rádio que o Paraná já teve, que foi a Palavra Franca de Roberto Requião. 7 horas da manhã eu tinha que estar no primeiro governo do Requião, eu tinha que estar lá para gravar aquela coisa toda, 3 minutos diários nessas emissoras todas. Foi um belo trabalho, foi uma grande experiência, e hoje com uma alegria redobrada. Além de ser o Dia do Rádio, a gente reconhecer essa instalação maravilhosa que vocês têm, né? Realmente a educativa está com uma estrutura fantástica, né? E isso é muito bom para o Paraná e para os radialistas, porque mesmo trabalhando em televisão, é radialista, né? Você falou da estrutura, mas o rádio que vocês começaram para o rádio de hoje não foi só a estrutura que mudou, né? O que vocês destacam, assim, que era muito diferente daquela época de hoje? Tudo. Tudo? Só tudo? Tudo. Para você citar uma passagenzinha, eu estava numa emissora continental de Porto Alegre, fui transmitir de Novo Hamburgo, que não chega a 200 quilômetros de Porto Alegre, a primeira FENAC, Feira do Nacional do Calçado, que hoje é um evento internacional. Eu tive que pedir ajuda da Companhia de Comunicações do Exército. Eles chegaram com um caminhão de instrumentos, 2 enormes antenas, para fazer a minha voz chegar a Porto Alegre. Então hoje se faz com o celular. Os radialistas também eram bem diferentes? Eram. Na realidade, a maior parte dos radialistas usavam um trabalho de 12 a 14 horas por dia. Havia uma dedicação integral, entende? Era amor realmente pela coisa, independente da necessidade de sobrevivência com os salários de rádio. Mas era uma dedicação muito grande, responsabilidade muito grande. Havia uma exigência séria de quem dirigia as emissoras para manter o nível, a qualidade, e a competência sempre foi o principal ponto de rádio. O radialista hoje, ou o jornalista, tem uma formação, passou por uma universidade, por um curso. Naquela época, como é que era? O que vocês tinham que saber, que conhecer para poder transmitir? Vai aprendendo, vai fazendo. Mas entrava no rádio sem saber nada, por exemplo? Não, ele fazia um teste. Né? Então ali ia testar voz, né? Conhecimentos culturais, intelectuais, dependendo da função que ele fosse fazer. Não havia programa de estúdios, então ele não precisava ter um português nota 10, porque ele escrevia. E não escrever se corrige ou alguém te ajuda e corrige, né? Porque as notícias não vinham prontas. Eu cheguei a trabalhar com notícias que eram captadas através de código Morse. Lá na Rádio Gaúcha era assim. O Cláudio ia para lá, que era dos Correios de Telégrafo, e ficava lá, papapá. Aí eu pegava o telegrama. Presidente vai Brasília, inaugura pavilhão, não sei o quê. Então você tinha que encorpar a notícia, né? Ela nunca vinha pronta.
né? Então, a gente ia aprendendo a fazer e lendo muito. Outro fator importante que aconteceu no rádio é que uma boa parte dos locutores vinham do interior do estado para morar em Curitiba e fazer a faculdade. E sempre eles procuravam tentar trabalhar em rádio porque permitia o horário para estudos, etc. E a maioria deles, como não existiam emissoras de rádio nas cidades onde residiam, geralmente trabalharam com um serviço de alto-falante. Então, chegando aqui, tendo condição, eles recebiam uma adaptação dos mais antigos que estavam trabalhando no rádio. Tanto que hoje, se você fizer uma pesquisa entre médicos, advogados, qualquer profissão, políticos, a maioria foi radialista. Passou pelo rádio. Nesses anos todos, vocês já contaram um pouquinho pra gente, mas tem alguma história que marcou mais? Triste, alegre? Para mim, a que marcou foi que o Canal 4 estava transmitindo um jogo em Porto Alegre, meio que experimental, com a sua equipe. Eu trabalhava na Rádio Guaracá com a minha equipe, né? E eu era o plantão de esporte no estúdio. Então eu fazia atenção. Quando eu dizia atenção, ele terminava o lance, fala Paulo Branco. Então, gol em Porto Alegre, gol no céu, gol no céu. Nesse meio, eu estava vendo o Canal 4, saiu um gol em Porto Alegre, e eu falei tranquilamente, gol em Porto Alegre. Não, gol. Aonde? Ganhei em Porto Alegre. E eles não tinham visto o gol, sabe? Foi impressionante, que eles não viram o gol. E quando eu falei isso, foi aquele encheado e coisa e tal, e já o Rosildo Portela, falecido, excelente improvisador, já entrou de fato, Paulo, você tem razão, é que houve um problema técnico e tal, o gol do fulano aqui de Curitiba. Era o que estava jogando lá, né? Era o Curitiba. E aí, então, ele deu andamento. Depois a gente soube que estavam visitando a cabine de rádio, de televisão e tal, as moças produtoras da Festa Uva de Caxias do Sul. E eles se distraíram, né? Ficaram olhando, que bonito, não sei o quê, e uva para cá e uva para lá, né? Saiu o gol. Essa foi uma coisa que marcou bastante mesmo. Renato. Tem uma história bastante interessante, que eu dirigia e executava praticamente um programa criado pelo Romualdo Zaluc, que foi um dos melhores produtores que nós tivemos. Alguns dias em Curitiba apareceram uns pontos luminosos no céu que despertou a atenção de toda a população. Ninguém sabia o que era e tal. E o Romualdo escrevia um programa chamado O Mundo de Amanhã. Era um programa sobre ficção e eu fazia sonoplastia naquela época. E sempre contava alguma coisa relacionada à ficção. Naquele dia ele chegou e disse: Renato, vamos fazer uma. Vamos usar esses pontos luminosos que apareceram aí e fazer um programa. E realmente foi feito. No horário do programa, ao invés de entrar o programa, nós colocamos um LP de lançamento do Calbi Peixoto, dizendo que na época a gente colocava muito isso como suplemento musical quando faltava qualquer programa. E no meio de uma das faixas, daí surge um som muito débil, né? Equipe de reportagem chamando a Rádio Clube, e a gente não dava bola, continuava tocando a música. E os ouvintes começaram a ligar e dizer: olha, está acontecendo alguma coisa que vocês não estão prestando atenção, porque tá. Daí, a partir disso, começamos a ter um contato com o tal repórter que chamava, e melhorando a qualidade de som, dava indicações para ele melhorar a técnica. Ele fala: meus amigos, estamos em Paranaguá, local onde caiu um meteorito de um tamanho assustador e que cresce a cada momento e não se sabe o que vai realmente acontecer. Daqui a pouco aparecia carro de bombeiro, eles entrevistaram um almirante, um ministro das Relações Exteriores, e a coisa foi tomando um vulto que não teve tamanho. E? Daí chegou num ponto que onde se concluía a história, quem fazia o papel do repórter disse: e aqui termina o programa O Mundo de Amanhã. Mas ninguém mais ouviu isso. No dia seguinte, quando o dono da rádio chega, tinha uns 10 pessoas, com motoristas lá, que foram cobrar dele a corrida de táxi até Paranaguá, que haviam ido salvar a família. Pegando o gancho dele, também aconteceu da história de usar música, né? Os funcionários públicos estavam naquela baita briga com o governador da época, não me lembro quem, e tal, e ele tinha atendido aqui, atendido lá e tal. Aí nós colocamos assim, que a resposta do governador provavelmente será esta: